Até quando o candidato vai ser obrigado a agir com perfeição, enquanto a banca pode errar repetidas vezes sem sofrer nenhuma sanção? Fala, tropa, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wagner Alvarenga do Método Gabaritando e o nosso vídeo de hoje, infelizmente, é isso mesmo, infelizmente, traz algo bem triste, algo bem chato que vem acontecendo no atual concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. E eu falo isso não somente como professor e mentor, mas também como candidato. Eu estou participando das fases deste concurso, fui aprovado na prova objetiva, fui aprovado na redação, fui recomendado na avaliação psicológica e aguardo a convocação para a avaliação médica e as demais fases. Mas é isso. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir que você deixasse seu like e já se inscrevesse no nosso canal para você ter acesso a muitas informações do universo de concursos públicos, beleza? Vamos lá então? Eu separei aqui alguns tópicos, alguns itens interessantes que eu tenho percebido neste concurso. Novamente, infelizmente, são pontuações, né, são apontamentos negativos sobre o atual concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Vamos lá. Já passou de erros isolados. Infelizmente, nós não podemos mais falar que são fatalidades, que são erros isolados. E eu falo isso com muita responsabilidade mesmo, porque os problemas começaram lá na primeira fase. Os problemas começaram na primeira fase e eu apontei isso. Logo após a prova objetiva e também a redação, assim que eu cheguei da escola, né, do colégio onde eu fiz essa prova, eu fui bem claro em afirmar para os candidatos, né, para os demais candidatos que me acompanhavam pelas redes sociais, que eu percebi um certo despreparo por parte de alguns da equipe de aplicação. Não é novidade para todo mundo que muitos desses envolvidos, eles são chamados na noite anterior da aplicação. Não estou falando que foram todos, tá? Mas muitos são chamados na noite anterior e não recebem um treinamento apropriado. Então, informações desencontradas, um pouco de... Às vezes o aplicador conversa, né, com o auxiliar de sala e isso atrapalha o candidato. Isso atrapalha, de fato, o candidato. Então, os problemas começaram lá na primeira fase. E eu te pergunto, como que o candidato ele confia, ele consegue confiar no certame que erra tantas vezes? E você, que assim como eu está recomendado, está avançando nas próximas fases, talvez você não se importe com o que tenha acontecido. Mas é preocupante, porque lá na frente, na próxima fase, na avaliação médica, talvez nos testes físicos, você seja prejudicado, eu seja prejudicado. Então nós não podemos nos calar diante de tudo isso que vem acontecendo no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Eu estou pegando o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais como referência porque é o que eu estou participando, tá? Mas nós vemos erros grosseiros em vários concursos, inclusive no último concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, nós vimos alguns erros grosseiros. No concurso da Polícia Civil do Espírito Santo também percebemos alguns erros grosseiros. Então, isso não pode acontecer. Isso tem que acabar. As bancas precisam ser responsabilizadas pelo que vem acontecendo. Compartilhe esse vídeo também com seus colegas, né, com seus amigos concurseiros, para que eles tomem conhecimento do que está acontecendo também, para que a gente possa, juntos, cobrar providências, principalmente das instituições que contratam essas bancas para a organização do certame. Relatos gravíssimos, né, que eu tive de alguns alunos. Extravio de folha de redação. Aluno que teve a nota da prova dissertativa zerada e foi verificar com a banca e a banca não localizou essa folha de redação. Ou seja, teve um extravio, porque o aplicador não constou, né, que o candidato entregou a folha em branco, por exemplo. Muitos candidatos eliminados por não assinalarem o número de prova. Eram 4 tipos de prova. O candidato tinha que assinalar se era prova 1, 2, 3 ou 4. E o candidato não assinalou e acabou sendo eliminado do concurso. Ou seja, do candidato exigem a perfeição, exigem pontualidade. Já a banca, ela pode não ser pontual, ela pode não ser perfeita e nada acontece. Depois surgiram alguns erros no lançamento de notas, né? Candidatos que tiveram as suas notas lançadas de forma errada. Ok, até aí tudo bem. O candidato envia um e-mail e fala assim, olha, retifica a minha nota, tá aqui o espelho, né? Tá aqui o espelho do gabarito e a minha nota está errada. Ok, erros acontecem. O que não pode acontecer, o que não podemos tolerar é uma sucessão de erros. Lançamento da prova de redação errado. E aí o que acontece? Divulgam uma lista de candidatos aptos, convocados para a próxima fase do concurso. Dias depois, retificam essa lista. É justo retificar? Sim, é justo retificar. Os candidatos não podem ser prejudicados, mas imagina o psicológico de um candidato que vê o seu nome na lista de aprovado e convocado para a próxima fase, e logo em seguida ele vê que o seu nome foi retirado. Isso passa insegurança. Isso gera ansiedade, porque concurso público ele tem que ter organização, transparência e credibilidade. Organização, transparência e credibilidade, assim como qualquer instituição pública. E se você está selecionando pessoas que querem ser servidores públicos, você não pode abrir mão disso. Organização, transparência e credibilidade. E hoje,
Assim como eu, muitos candidatos sentem que justamente é isso que está faltando. É isso que está faltando. Outra coisa que chama muita atenção quanto aos recursos da nota de redação. Nenhum, vou repetir aqui, nenhum recurso deferido. É isso mesmo. Nenhum recurso foi deferido. Todos os recursos foram indeferidos. A banca não aceitou nenhum recurso. Humanamente, é impossível que não tenha ocorrido erros na correção da redação. E eu conversei com mais de um corretor. Eu conversei, por exemplo, com uma professora que foi corretora de redação de bancas de concursos públicos por muitos anos. E ela me disse o seguinte: olha, Wagner, na maioria das vezes a gente corrige uma redação com no máximo 2 minutos. E sim, é tolerável alguns erros. Tanto é que, às vezes, um corretor corrige aquela redação e se você pedir para que outro corretor da mesma banca corrija, pode haver uma divergência de pontuação. Isso é normal. Seres humanos erram. Agora, nenhum recurso foi deferido. Nenhum dos corretores erraram. Os corretores contratados pelo Instituto da OCP, que corrigiram milhares de redações, né? Foram milhares de redações corrigidas. Então, eu acredito que um corretor pode ter corrigido talvez até mais de uma centena de redações. Nenhum errou, nenhum dos corretores. São perfeitos, foram perfeitos na correção. Fica o nosso questionamento. Nenhuma inconsistência, nenhuma divergência. Quem já trabalhou com correção e está acompanhando esse vídeo sabe muito bem disso. Tá? Recurso, ele não é enfeite, o recurso, ele é um direito. O recurso não é um brinde, é um direito. E ele tem que ser analisado com atenção e com o cuidado necessário. Fica o questionamento. E isso gera revolta, pessoal. Por quê? A banca, ela teve ali cerca de 150 mil inscritos para esse concurso. A banca não pode tratá-los apenas como números. A banca não pode tratar esses candidatos como simples números de inscrição. São vidas, são pessoas que abriram mão do lazer, da família, do descanso para se prepararem para uma prova. E agora são tratadas dessa forma. Novamente, não estou falando que é exclusividade deste concurso ou desta banca. Estou falando que isso acontece sim em vários outros concursos e que isso deve ser alvo de questionamentos sim. Agora, eu estou falando do concurso da Polícia Penal de Minas Gerais porque é o concurso que eu estou participando, que eu tenho acompanhado, tá? Aí a gente chega na avaliação psicológica. E antes de falar da devolutiva, que gerou tanta polêmica, que gerou inclusive registro de ocorrência policial. Antes de falar da devolutiva, eu vou falar da minha experiência da avaliação psicológica. Na minha sala, primeiro chegou uma mulher que se identificou como psicóloga, distribuiu os primeiros materiais, distribuiu uma folha para que a gente preenchesse com alguns dados nossos, algumas perguntas, né? Marcar alguns itens. E logo no início da leitura das instruções, eu percebi que ela estava um pouco nervosa, um pouco ansiosa. Normal, isso acontece. Daí, diante de uma dúvida, ela chama uma segunda psicóloga, uma segunda pessoa que se apresenta como psicóloga, entra na sala e passa a dar as orientações para os próximos testes. Acontece que em alguns momentos elas divergem das orientações, as orientações divergem do que está no papel, no caderno do teste, e até aí tudo bem, pode acontecer, pode acontecer, mas não de forma sucessiva. O que me pareceu foi que essas psicólogas, assim como as pessoas que participaram da aplicação da prova, não tiveram um treinamento prévio, não tiveram uma capacitação prévia junto à banca. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí o que aconteceu? Saiu a relação com o resultado. E hoje, diferente da minha época, por exemplo, diferente de 2008, quando eu fiz o meu concurso que eu fui aprovado, hoje a relação sai somente o nome dos candidatos recomendados, dos candidatos aptos. Ou seja, se o seu nome não está naquela lista, significa que você não foi recomendado, que você foi inapto psicologicamente para aquele cargo. E aí, coloca um link para que você, candidato não recomendado, candidato que não está com seu nome na relação, clique e obtenha informações sobre a sua devolutiva, horário, local. E alguns candidatos me relatam o seguinte: professor, eu não estou conseguindo. Parece que não há informações para esse candidato. E eu oriento, envie um e-mail para a banca. E qual que é o retorno da banca? Você está recomendado. Olha isso, você está recomendado. A retificação acontecerá após o resultado dos recursos. Como que faz, pessoal? Como que confia nisso? É triste. Eu estou falando isso aqui, é triste. Embora eu esteja recomendado, esteja avançando para as próximas fases, eu acredito que muitos de vocês que estão assistindo o vídeo também, mas imagine que na próxima fase você pode ser alvo. Você pode ser prejudicado por um erro, por mais um erro. Será que as próximas fases terão tantos erros também? E aí os candidatos que de fato conseguiram acessar ali as informações sobre a sua devolutiva comparecem
ao local da devolutiva. E aí o que acontece? Candidatos e profissionais da área relatam dificuldades para acessar documentos necessários para a devolutiva. E aí surge um outro problema muito sério, né? Novamente aqui a falta da transparência. Porque como que alguém vai fazer um recurso adequado sem acesso às informações utilizadas pela banca? Sem acesso aos parâmetros utilizados pela banca, sem acesso às correções que foram feitas. Isso compromete o direito do candidato de recorrer. Isso inviabiliza um recurso. E ainda existem relatos de correções que foram feitas a lápis, o que, segundo alguns psicólogos, que eu questionei, não é recomendado. E aí, como que a gente prossegue no certame, prossegue no concurso? Como que a gente confia na banca? E a situação ficou tão séria, como eu falei no início do vídeo, que foi necessário o registro de boletim de ocorrência, tá? Foi necessário o registro de boletim de ocorrência. Um dos candidatos se sentiu prejudicado e registrou um boletim de ocorrência, porque a representante da banca se recusou a entregar documentos necessários para a elaboração do recurso. E isso é extremamente grave e eu reafirmo, recurso não é favor, recurso é direito do candidato. E nenhum candidato deveria precisar lutar para ter acesso ao próprio resultado. É o que está acontecendo. O candidato está tendo que buscar a polícia militar para registrar uma ocorrência porque não tem acesso ao seu material necessário, ao resultado necessário, às informações necessárias para que seja feito um recurso. E novamente, eu repito, o candidato pode ser eliminado por segundos de atraso. Ok, tem que ser um processo rigoroso mesmo. O candidato pode ser eliminado porque esqueceu de assinar. Ok. O candidato é eliminado por um detalhe mínimo. Não tem problema. Não tem problema. Vamos cobrar rigor, vamos cobrar seriedade, vamos cobrar maturidade dos candidatos. Mas e das bancas? Até quando? Até quando as bancas vão cometer erros grosseiros? E eu quero ouvir a opinião de vocês, eu quero que vocês comentem aqui, A banca tem tratado com seriedade os candidatos? A banca tem tratado com seriedade o concurso? Um concurso de tamanha magnitude? Um concurso com quase 150 mil inscritos? Um concurso para uma instituição estadual, uma instituição policial tão importante na nossa sociedade. E eu peço novamente, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho de notificações, porque eu vou continuar trazendo atualizações importantes sobre esse concurso, sobre outros concursos e também sobre o seu direito, sobre o meu direito enquanto candidato. Nós vamos questionar, nós vamos exigir que as bancas respeitem os candidatos. O candidato não é somente um número, ali é uma vida, é um sonho, é uma pessoa que abriu mão de horas de lazer, de horas de descanso, de horas com a sua família para se preparar para um concurso, para servir e proteger, para mudar a sua vida através da educação. É isso. Comenta para mim o que você tem achado desse concurso, qual a sua experiência com essa banca e vamos para cima. Vamos questionar e vamos exigir respeito para nós, candidatos. Abraço e até a próxima.